no dia 3 de dezembro, eu vou apresentar com um colega português e um britânico o resultado do estudo que fiz, que coordenei para o Conselho Regional de Saúde da Ordem dos Médicos durante este ano. Está pronto, está entregue e vai ser apresentado publicamente e, portanto, queria-vos fazer o convite antecipado. Vai ser no dia 3 de dezembro, às 17 horas, e ele, não posso adiantar as conclusões, mas traz conclusões do ponto de vista da produtividade e da eficiência dos serviços de saúde e da relação com a profissão médica muito dolorosos e muito a contrassenso do que se tem dito nos últimos anos sobre a gestão hospitalar. E, obviamente, cabe-me saudar também aqui o Conselho Regional de Saúde da Ordem dos Médicos por nos ter confiado essa missão. Eu quero falar em 20 minutos, vou utilizar aqui uma velha frase vossa que diziam às crianças em pequeninas, por causa do álcool, que o que arde cura, e então eu vou também dizer algumas coisas que ardem, espero que possam ajudar à cura. A minha visão hoje sobre o movimento sindical que estudo com os meus colegas é muito pessimista. Alguns dos maiores sindicatos portugueses perderam 40% dos seus associados nos últimos 5 a 6 anos, já para não falar da redução dramática das cotas. A taxa de sindicalização real está em torno dos 10%, abaixo dos 16% do setor público, abaixo dos 8% do setor privado, e as maiores empresas portuguesas têm uma taxa de sindicalização ainda mais baixa. Eu não partilho da hipótese que muitos colegas colocam e que o Américo aqui referiu, de que os sindicatos têm origem no século XIX. Eu acho que há um sindicalismo com origem no século XIX, mas o sindicalismo que nós vivemos hoje é um sindicalismo do pós-guerra e, em Portugal, do pós-74-75. Porquê é que eu fiz esta referência? Porque não é por se chamarem sindicatos que são qualitativamente a mesma coisa. Os sindicatos que nós temos são sindicatos assentes numa conjuntura histórica de pacto social, em que os de cima abdicam dos lucros para haver serviços públicos generalizados, pleno emprego, proteção do desemprego, e os de baixo abdicam da luta contra o Estado, em resumo, da luta contra o poder. Este sindicalismo do pós-guerra, na Europa Central e do Norte e na Europa do Sul, pós-74, não é o mesmo sindicalismo, sob muitos pontos de vista, do sindicalismo anterior à guerra e do sindicalismo do ascenso do movimento operário do século XIX. Porquê é que eu fiz esta referência histórica? Porque eu acho que se o sindicalismo se mantém a defender, se o sindicalismo se mantém como um sindicalismo de negociação e conciliação, está condenado a morrer. Porque a negociação que predominou nos anos 70, 80 e 90, que obviamente não nasceu da negociação, mas do conflito de 74-75, e no caso da Europa, de um conflito em que morreram 60 milhões de pessoas. Não se esqueçam que o Estado Social não é uma benesse, o Estado Social é uma troca em que os trabalhadores armados entregam as armas, em troca disso há um Estado Social e pleno emprego. Portanto, o sindicalismo do Pacto Social, ou seja, a não permissão do desemprego como mediador, como de facto o regulador do salário, a existência de um Estado Social que eleva, se vocês quiserem, contra a produtividade do trabalho. O que é o Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde é uma anormalidade histórica que diz o seguinte: o trabalhador menos produtivo e o mais produtivo têm a mesma saúde. Do ponto de vista capitalista, isso é uma anormalidade. Para nós é, imagino eu, para todos aqui, é algo absolutamente defensável, não é? Uma vez que nós tínhamos tribos no século... Bem, ainda no século XIX, em África, onde se matavam os deficientes à nascença. Porquê? Porque a tribo não tinha conhecimento científico nem produção suficiente para garantir a sustentabilidade daquele. Não tinha alguém, não se podia abdicar de uma pessoa, dos braços de alguém para trabalhar, para cuidar de um deficiente, porque outros iam morrer de fome. Não havia técnicas para cuidar do deficiente. Ora, nós caminhamos para ter um tipo de saúde nos países capitalistas em que temos uma produtividade centenas de vezes superiores e cada vez mais caminhamos para ter uma saúde que encara, não mata à nascença, mas caminhamos para ter uma saúde em que
A prestação de cuidados de saúde, e esse aliás adiante já que é uma das conclusões do nosso estudo, cada vez mais tem a ver com a condição das pessoas nos locais de trabalho. Então nós temos os centros de saúde para os reformados, nós temos as urgências a funcionar no limite para resolver a situação da população trabalhadora empregada, e depois nós temos uma saúde de qualidade para quem tem seguros privados, sejam na forma da ADSE, sejam noutras formas. E portanto o Serviço Nacional de Saúde foi uma anormalidade do ponto de vista da produção capitalista, porque ele dizia que toda a gente tinha acesso à mesma saúde, ou seja, o que é que isto significa? Significa de facto uma elevação salarial. Significa que a empregada de limpeza não ganha 500 euros, ela ganha 1000 euros porque 500 estão incorporados na prestação de cuidados de saúde que lhe são prestados. Portanto, há uma elevação salarial e, portanto, há uma redução dos custos do lucro, é isto que significa. Portanto, eu penso que uma das questões que poderia ajudar a revitalizar o sindicalismo é uma ponte essencial entre os médicos e a população. Como é que se pode fazer esta ponte? Voltando, procurando explicar aquilo que o relatório das carreiras médicas ainda no Estado Novo explicou. Há uma indissociabilidade entre carreiras médicas decentes, Serviço Nacional de Saúde e prestação de cuidados de saúde a toda a população. Estas três coisas são indissociáveis. Absolutamente indissociáveis. Não há carreiras médicas sem Serviço Nacional de Saúde, não há Serviço Nacional de Saúde sem carreiras médicas e não há prestação de cuidados de saúde à população sem carreiras médicas e sem o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há uma indissociabilidade entre estes três fatores e eu penso que isto é a ponte entre vocês, corporativos, e a população, que olha sempre sempre, quer dizer, também tem que se lhe diga, porque ao mesmo tempo que as pessoas se têm muito respeito, também têm, enfim, são colocadas situações de desconfiança, etc. Mas eu penso que esta ponte me parece muito importante hoje. E a outra questão tem a ver com aquilo que as pessoas sentem na pele, que vocês também sentem. Em vocês costuma dar uma coisa chamada burnout, que é desrealização, é aquilo que o Karl Marx chamou em 1948, 49 e daí para a frente, a alienação. Ou seja, para evitar o sofrimento, para evitar a loucura no trabalho, utilizando o termo de de jure, vocês entram em sofrimento. E esse sofrimento muitas vezes expressa-se por um desinteresse pelos pacientes, o desinteresse pelo local de trabalho, etc. Não é? Que é aquilo que as pessoas dizem, nem olhou para mim. O nem olhou para mim não tem só a ver com o tempo que os médicos dedicam aos seus doentes. O nem olhou para mim tem a ver com a falta de entusiasmo, de ter Deus dentro de si, que é a origem etimológica da palavra entusiasmo. A falta de entusiasmo com o local de trabalho. Não é específico nos médicos, mas é pior nos médicos. É muito curioso, porque em todos os trabalhos que exploram esta área, que é uma área interessantíssima da psicopatologia do trabalho, são os médicos os que mais sofrem com a questão da padronização dos cuidados de saúde. E eu penso que os sindicatos hoje têm que, além das questões típicas salariais, carreiras médicas, etc., agarrar isto. Porque isto é o quê? Isto é aquilo que é o estupim, é o gatilho da indignação, não é? Às vezes, mais depressa, as pessoas se mobilizam por questões que lhes parecem que lhes atingiram o âmago da dignidade. Eu no outro dia soube, estas coisas nem se sabem, mas agora, por acaso foi esta semana, numa escola que eu conheço, o vice-diretor, que já impôs uma série de medidas absolutamente sem sentido, entre elas os professores têm que sair ao toque, e se não saem ao toque é fechada o portão, é fechado o primeiro pavilhão e só volta a abrir 5 minutos depois. O tipo é um candidato a gerir um campo de concentração. Isto é uma coisa incrível, fechar um professor dentro de um pavilhão durante 5 minutos porque ele não cumpriu escrupulosamente o toque. Isto é de alguém que não percebe rigorosamente nada do que é o funcionamento de um local de trabalho. O professor até pode sair 10 minutos depois ou 10 minutos antes, isso não vai alterar rigorosamente nada. E resolveu tratar, gritou com as empregadas da cantina e as 4 empregadas da cantina no dia a seguir não foram trabalhar. É chamado greve selvagem, que é um termo que eu odeio, porque selvagem é o diretor, honradas são as empregadas, não é?
Pronto, mas isto para dizer o seguinte, talvez elas até ganhem o ordenado mínimo, 70% é pago pela Segurança Social, não ganham sequer o suficiente para ir trabalhar, como vocês sabem quem ganha o ordenado mínimo, etc. Mas entrar ali alguém a gritar com eles, alto e para o bairro, que é demais. Bom, a história do movimento operário e do movimento de trabalhadores intelectuais ou manuais está cheio destas histórias. E eu penso que os sindicatos têm que agarrar mais esta história. Eu adoro esta história que vos vou contar, que é, as federações sindicais eram proibidas nos Estados Unidos até à década de 30. Quando é que elas são autorizadas? Quando começa uma greve na General Motors que se contagia a todos os Estados Unidos, e todas as plantas, todas as fábricas da General Motors entram em greve. Como é que entrou em greve? Bom, era proibida a greve. A greve pelo direito de federação sindical era então proibido, já estava Roosevelt no poder. E eles têm que convocar uma greve de braços caídos, decidem que vai ser uma greve sit-down, uma greve de ocupação, e têm que garantir que não se pode saber quem são os dirigentes da greve, porque senão eram imediatamente identificados e presos. Isso era uma greve típica também nas ditaduras franquistas, etc. Braços caídos significava que era impossível, era uma questão de proteção dos dirigentes organizadores da greve. E há numa semana, há uma mulher que desmaia de exaustão em cima de uma máquina, na GM de, penso que é de Flint, o Michael Moore, que até tem um avô, não sei se é de Flint que entra a seguir, mas o avô do Michael Moore faz parte desta história da grande greve da General Motors. Ele tem um filme até que faz referência a esse, chamado Roger e eu. Há uma mulher que desmaia de exaustão e aquilo cria um sentimento de aversão total na fábrica. E eles estão, o comitê clandestino, de grandes, tornaram-se, aliás, dirigentes das maiores federações sindicais norte-americanas depois da guerra. E eles estão no comitê de greve clandestino, são 4 ou 5, não me lembro bem, e há um deles que diz, já sei como é que vamos começar a greve, vamos pedir a ela que desmaie outra vez. Na verdade, o segundo desmaio é um desmaio falso, mas é nesse desmaio que eles dão um grito de braços caídos, começa uma greve de ocupação lindíssima, vocês não imaginam, porque as tropas regionais enviam as tropas contra a greve, as mulheres chegam a organizar catapultas para mandar alimento para dentro da fábrica ocupada. Podem ver no YouTube, chama-se Sit Down Strikes. E é assim que nascem as federações norte-americanas. Ou seja, por o desmaio. O desmaio não foi uma coisa secundária. Como vocês sabem perfeitamente que não é secundário, uma pessoa está o tempo todo a ver doentes, para além dos 15 minutos de média, chega ao final do dia e ainda diz: o senhor passou não sei quantos medicamentos, mandou fazer não sei quantos exames, etc. É uma vigilância sobre as pessoas. Qual é a origem dessa vigilância? Eu penso que, de facto, eu concordo inteiramente com a questão da formação sindical. Os sindicatos abandonaram duas coisas, porque a vida ficou fácil no Pacto Social, desculpem. E ficou fácil, sobretudo, para a minha geração. Quando a minha geração me diz que tem direito a, eu penso sempre: porquê? O que é que a gente fez por isso? A vossa fez. Há direitos. Eu não gosto nada da palavra direitos adquiridos, porque os direitos são conquistados e quando não são conquistados são perdidos. E nós agora já percebemos isso. Mas o que eu vos queria dizer desta questão deixem-me só agarrar aqui o fio à meada, já sei, por causa da questão da padronização. O que é que acontece? Nós consideramos a saúde nem sequer bem um mercado, porque mesmo nos Estados Unidos 55% do financiamento da saúde é público, 70% no Reino Unido, etc. Porque é muito difícil mercantilizar a saúde, por diversos fatores. Há fatores políticos, etc. E então há muitas cabeças a pensar como se faz dinheiro com a saúde. Primeiro porque é uma área de capital intensivo, pode-se lá pôr uma máquina, mas nunca se consegue abdicar totalmente dos profissionais. Essa é uma das características. A segunda é que é muito difícil convencer os médicos que eles estão a lidar com uma mercadoria, que é a força de trabalho, a manter o mais rapidamente possível, ou seja, fazer com que as pessoas retornem mais rapidamente ao trabalho. Eu, aliás, devo dizer que agora é que eu compreendo porque é que eu tive uma gripe e tive 3 semanas quase morta, parecia o poema do Lobo Antunes de Eu Sou Maricas, eu também sou Maricas, eu pensei. E eu fui ler nos diários da Rosa Luxemburgo no início do século XX que uma gripe dava direito a estar um mês de cama a comer umas gemadas e tal. Agora é 3 dias, não está bom, enchem-nos de medicamentos. Porque, obviamente, nós tornámos a saúde, a saúde é fundamentalmente, a relação da saúde e da produtividade do trabalho é direta e essencial, como vocês sabem.
Há muitas coisas onde a nossa evolução é absolutamente brutal e extraordinária, infelizmente não temos o barbeiro a fazer sangrias, mas hoje o que se pede fundamentalmente a um médico é manter a força de trabalho, é fazer com que aquela pessoa volte mais rapidamente à produção. E não só fazer com que essa pessoa volte mais rapidamente à produção, como o médico seja o mais produtivo suficiente, o mais produtivo possível, do ponto de vista da eficiência alocativa e não da eficiência técnica. E isto são duas coisas completamente distintas. Porque uma coisa é o lucro e a divisão de dividendos no final do dia. Outra coisa é quantas pessoas é que ficaram curadas, realmente curadas. E não vale a pena fazer aquela marosca de mudar a metodologia das taxas de readmissão não programadas, porque nós sabemos que o que interessa aqui é a eficiência, é quantas pessoas ficaram curadas, bem curadas, etc. Já nem estou a falar, que me parecia essencial tratar, e eu acho que a expansão das chamadas medicinas alternativas, em grande medida tem a ver também com isto, com a falta de tempo para diagnóstico, com a falta do corpo, dar tempo ao corpo de reagir também por si, com a falta de atenção, etc. Tudo isso que oferecem essas medicinas alternativas, que é de facto uma, desse ponto de vista, é mercantil também, é um negócio também, é uma indústria também, é falso que não é, mas há essa dimensão. E o que acontece é que este controle sobre os médicos faz com que o burnout seja muito mais alto, porque os médicos não estão muito convencidos que estão a lidar com uma mercadoria. E vai sempre haver uma relação esquizofrénica dos médicos com o seu paciente, utente, aliás, já se chama utente, que é, por um lado, eu tenho que cumprir determinados critérios, por outro, está aqui uma pessoa ao meu lado que exige um determinado diagnóstico, uma determinada... E, portanto, esta situação leva os médicos a entrar naquilo que nós chamamos de desrealização, ou seja, ele não está bem ali, uma parte dele não está ali. Emocionalmente há uma ruptura com o doente. Por outro lado, esta questão da padronização, ela retira a criatividade ao trabalho. E o trabalho não criativo é insuportável, como nós sabemos. Os meus colegas que dizem que acabou o Fordismo e que nós vivemos na área pós-Fordista, eu discordo absolutamente deles. O Fordismo estendeu-se a todo lado, estendeu-se às escolas, estendeu-se aos hospitais. Hoje em dia um hospital é uma fábrica, hoje em dia uma escola é uma fábrica. Eu até recebi no outro dia uma coisa para os meus filhos de escola. Eu disse, qualquer dia nem os mando à escola, ligo-os a um computador e está o assunto arrumado, não é? Claro que eu nem ativei aquilo. Mas a ideia é que venham os PowerPoints das editoras, que chatice, ainda tem que se ter um professor a passar o PowerPoint e aquilo fica tudo completamente mecanizado e padronizado e em vez de 30 ainda cabe em 50, etc. Pois o resultado daquilo, mais uma vez, o resultado daquilo é o seguinte: redução de custos, redução de custos, o que significa aumento de saldo para pagar o déficit ou os juros da dívida pública, mas nós temos piores alunos, pessoas com menos capacidade de formação, etc. E na saúde passa-se exatamente o mesmo. Mas o que é que acontece nesta padronização? Esta padronização é fundamental para a saúde, dá lucro. Aliás, o que nós temos, e no Reino Unido isso está absolutamente levantado esse estudo, e nós publicamos também, vamos publicar no dia 13, três colegas britânicos que fizeram esse trabalho, que é, começa-se por... Como é que se padroniza a área da saúde se eu não estou a montar um carro? Um carro é todo igual, certo? Ora, vocês sabem que uma população é muito difícil, por exemplo, prever os gastos de saúde de uma determinada área, tanto que o que é que se utilizava? O histórico. Gastou-se X nesta área e, portanto, é esse o orçamento. Agora, como se está a transformar o Serviço Nacional de Saúde, vou arriscar dizer, já se transformou o Serviço Nacional de Saúde num seguro, em que se separou o prestador do consumidor. Desculpem dizer isto, mas eu estou convencida que isto é verdade. Qual foi a técnica? Foi criar o mercado. Vamos fazer 70 mil cirurgias às cataratas. Não interessa se os portugueses estão todos desdentados, é 70 mil às cataratas. Agora, o coisa não é X, estão a ver, porque contratualiza-se um determinado serviço. E então não interessa se idosos com 90 anos foram operados às cataratas ou não, é a situação que aquilo já não...
Estou a ver, bem, eu estou a fazer esta caricatura para animar um bocadinho este final de dia. É óbvio que ainda bem que as pessoas são operadas às cataratas e deixam de ter cataratas. O problema é que quando se deixa de financiar o Serviço Nacional de Saúde a partir de um histórico, mas a partir de uma contratualização pré-definida, está-se a criar um mercado. Está-se a dizer, o nosso mercado vai ser as cataratas, ou o nosso mercado vai ser outra área qualquer. É óbvio que se está a inflacionar essa área em detrimento de outras, não é? Em detrimento de outras. Mas para o fazer é preciso criar sistemas de padronização rígidos, para isto dar lucro no fim e para ser apetecível para privados, obviamente. Porque se isto fica ao cuidado da análise do profissional de saúde, vai ter menos taxas de lucro. E quando eu volto a insistir nisto, menos taxas de lucro não significa menos riqueza produzida. Pelo contrário. Eu penso que hoje nós estamos num momento do Serviço Nacional de Saúde em que, quando há lucro na saúde, há transferência de mais-valia, mas não aumento da massa de mais-valia. O que é que eu quero dizer com isto? Eu penso que, por exemplo, a introdução massiva de tecnologia nos hospitais tem feito uma transferência, por exemplo, da mais-valia para a compra desses equipamentos, mas não necessariamente aumentado, em geral, a produtividade geral, mas deslocalizado de uma área para a outra. Estão a ver? Ou seja, não se produz lucro num lado, produz-se noutro, mas a massa geral de lucro está em queda. Isso é uma tendência mundial da crise do capitalismo desde 2008. Não é? Não é específica da área da saúde, nem específica de Portugal. Mas eu penso que cá também se dá. Esta padronização vem, obviamente, eu estava a ouvir ainda agora à mesa anterior, associada a algo de que eu sou muito crítica, até hoje não fui convencida a não ser, que tem a ver com os protocolos. Não sei se o problema está nos protocolos, na forma como os protocolos estão a ser feitos, mas quer dizer, nós não podemos criar um sistema de saúde em que um doente é um doente, mas há um protocolo e quem não aplica o protocolo tem em cima de si uma ameaça de um processo jurídico. Porque isto vai criar situações. A primeira e a mais grave é retirar aquilo que eu queria dizer, que é a criatividade, não é estar ali a matar o doente. Quer dizer, a criatividade é a capacidade de, eu estou 1 hora com este doente, estou 2 com aquele, estou 5 minutos com este. É a capacidade de decidir, não, este doente precisa de imensos exames auxiliares de diagnóstico, o outro não, precisa que eu esteja aqui não sei quanto tempo a tentar perceber o que é que mudou na vida dele para levar a este comportamento X, etc, etc. É isto que se passa. Ora, os protocolos retiram isso, não é? E depois como é que se tem feito para tentar artificialmente mostrar resultados? Tentar colocar nos médicos de família grande parte há uma espécie de deslocalização para os médicos de família de resolver, mas é uma falsa resolução, porque o que é que acontece? Os doentes chegam ao médico de família e são mandados para os hospitais. Primeiro, em Portugal, se eu não estou em erro, a maioria das pessoas que vão para as consultas de especialidade vêm das urgências e não dos médicos de família. Ainda é assim, penso eu, não tenho a certeza, mas eu penso que sim. Pronto, até há uns 2 ou 3 anos atrás, pelo menos. Segundo, o que faz, de facto, é adiar a questão. Estão a ver? Porque o médico de família está ali como uma espécie de... aumenta a rotatividade, quer dizer, parece que a coisa está a funcionar, estão a ver? Mas depois a coisa entope no fim exatamente no mesmo sítio, que é onde está a prestação de cuidados especializados. E a prestação de cuidados especializados está completamente afunilada por esse famoso regulador que foi introduzido massivamente, não só cá, noutros países como o Reino Unido, que é as listas de espera. As listas de espera. Na semana passada, ou há 2 dias, há 15 dias, anunciavam a questão das ressonâncias magnéticas. O problema das ressonâncias magnéticas não é só o tempo de espera no São José, que era de 1 ano e meio, da ressonância magnética. Por acaso eu fui ao São José fazer uma ressonância magnética e tive um bocadinho a falar com a técnica que lá estava. Acontece que uma boa parte das pessoas que estão marcadas nem aparecem, porque foram marcadas há 1 ano e meio. Estão a ver a irracionalidade disto? Quer dizer, isto
vivemos nós na gestão profissional. Imaginem se não fosse profissional. E eu faço esta ponte agora para a questão da gestão, porque eu penso que esta é uma questão que os sindicatos devem voltar a colocar em cima da mesa. Toda esta situação dramática a que nós chegámos não era possível com a gestão democrática. Não era possível. Tanto que o primeiro ataque que é feito aos médicos, não sei se vocês concordam comigo, quem passou por esse processo, é a gestão democrática de 1982, se eu não me engano mais. Portanto, não há como introduzir um sistema que é, do ponto de vista da prestação dos cuidados de saúde, irracional, sem impedir que quem tem capacidade para avaliar essa irracionalidade tenha voto na matéria. E aqui é muito curioso, porque eu tenho uma visão muito otimista em relação a isto, porque as pessoas normalmente em Portugal pensam, não, a culpa é toda dos médicos, que aceitaram a promiscuidade público-privado, exigiram sempre de uma forma corporativa, etc. É verdade, mas também é verdade que isto são sempre dois lados da balança. Primeiro é que o corporativismo médico foi adiando a situação calamitosa. Por exemplo, em Espanha ele foi muito mais avassalador do que cá. E o corporativismo tem... Se me disserem assim, os médicos não podem ser corporativos, têm que dialogar com os enfermeiros, isso é óbvio, não é? Até porque a própria profissão médica está em causa se as outras não são cuidadas. Mas também é verdade que se a alternativa ao corporativismo é o vale tudo, então que se deixem com medidas corporativas. Quer dizer, esta coisa de que o setor está a ser corporativo. Bom, o setor, antes de mais nada, está a defender-se. Portanto, que a primeira medida de defesa seja uma medida defensiva, não há nada de errado nisso. Nós sabemos que isso tem os seus limites de aplicabilidade e de sucesso do ponto de vista do sindicalismo. Mas em si, o problema vai mais além dessa questão de ser corporativo ou não. É a questão da gestão democrática. A gestão democrática, no fundo, é o quê? É dizer o seguinte, nós admitimos e reconhecemos, estou a terminar, não é? Nós admitimos e reconhecemos que é impossível gerir uma área com a complexidade da saúde. Na verdade, quase todas as áreas hoje em dia, nós vivemos em sociedades muito complexas, urbanas, somos milhões, enfim. É praticamente impossível, quer dizer, como é que há, só a ideia de que alguém, vejam bem, amanhã davam-me todo o dinheiro do mundo para eu ir gerir um hospital e escolher-me aqui. Eu jamais o aceitaria, a menos que os médicos desse hospital, os enfermeiros desse hospital e os técnicos desse hospital se comprometessem a uma vez de 15 em 15 dias, ou fosse quando fosse, fazerem assembleias. Que a assembleia não fosse uma vez por mês, chegávamos a um acordo qualquer, não é? Ou assembleias de departamento, não é departamento, é de serviço, etc. E me comunicassem com regularidade o que é que se passa. Porque quem sou eu, do alto da minha genialidade, a achar que estou lá em cima, fechada no meu gabinete, li 30 teses de MBA em Business, Health Business, e estou capacitada para gerir um hospital, que é uma das coisas mais complexas de gerir na vida. Quer dizer, é óbvio que a primeira coisa, a gestão democrática é a gestão eficiente dos serviços de saúde. Não foi, nunca foi, a balda que se dizia. Houve problemas sérios na gestão de serviços de saúde que teve a ver com as nomeações políticas. Eu, pessoalmente, acho que os sindicatos não devem estar amarrados a nenhum partido político e devem ser independentes de qualquer governo. De qualquer governo. Se for o meu governo, continuar a ser independentes do meu governo. A função do sindicato não é apoiar governos, tácita ou entusiasticamente. Mas a gestão democrática é a gestão mais eficiente, porque nós lidamos, porque nós pedimos às pessoas que todos os dias têm problemas novos para resolver, que estão lá e que perceberam se uma determinada equipa funciona bem ou mal. Vocês sabem melhor do que eu o que é que significa uma equipa a funcionar bem ou mal. O Coimbra de Matos no outro dia dizia-me que quando foi para uma secção, penso que de pedopsiquiatria, em 1974, decretou que durante 6 meses ninguém atendia doentes. Porque estes 6 meses são para... Ele disse isto publicamente, eu posso contar. Estes 6 meses são para criar uma equipa. Criar uma equipa que funcione.
E eu andava lá, a maioria eram mulheres e novas, disseram logo que era eu que queria andar com ele a contar isso. E ele diz que foi a melhor equipa que teve na vida. Quando estava a funcionar em pleno essa equipa, foi a melhor equipa que teve e que funcionou melhor. Portanto, estas questões das equipas, da formação de equipas, da gestão democrática, é completamente... Aliás, eu devo-vos dizer que eu não acredito que nenhum gestor, face aos resultados e aos escândalos sucessivos, nomeadamente no Reino Unido, sobre subcontratualizações, proteção de dados, etc., que deu a gestão hierarquizada profissional, venha hoje dizer que a questão da gestão profissional hierarquizada é uma questão de aumento da produtividade do trabalho, porque isso não é verdade. O que faz é transferência de lucro, como eu disse ainda agora, faz cortes cegos e sem produtividade técnica, etc. Mas não aumenta a produtividade do trabalho, por uma razão psicológica também, que eu acho que deve ser abordada também por vocês. Eu achava interessante que as estruturas sindicais, nesta renovação do sindicalismo, incorporassem essa questão, que é justamente as questões da psicopatologia do trabalho, etc. As pessoas trabalham, até podem lá estar. O esclavagismo acabou porque era menos produtivo. Porque o que um escravo fazia era trabalhar o menos possível para garantir que sobrevivia o mais possível. O trabalho assalariado é mais produtivo e, subscrevendo o que o colega disse ainda agora, não há nenhum trabalho produtivo que não tenha incentivo salarial, em nenhuma parte do mundo. Mas para além do incentivo salarial, que não existe nos médicos hoje em exclusividade no serviço público, como nós sabemos, portanto, sem resolver essa parte também não se vai resolver nada, mas para além do incentivo salarial, há a questão do ambiente no local de trabalho. É completamente diferente de pessoas entusiasmadas, que acreditam naquilo e que até podem sair antes do toque, mas vão para casa fazer coisas, vão se entusiasmar, ou sábado à noite encontram-se com não sei quem para fazer uma proposta. Vocês sabem, porque vocês viveram o tempo em que essa responsabilidade a seguir aos anos 60 foi-vos colocada nas mãos e sabem perfeitamente que as pessoas nem se lembram de dormir naqueles 19 meses, nem se lembram de ir a casa, nem se lembram de ver filhos, nem se lembram de nada, porque estavam empenhadas como nunca tiveram na vida a construir algo que acreditavam que era seu. E isso é muito importante. É importante que as pessoas acreditem naquilo que fazem. E para acreditar naquilo que fazem, não podem viver num comando militar que os vigia a cada 30 segundos, que a toda a hora diz o que é que fez, o que é que não fez, se não cumpre o protocolo tem um processo jurídico, etc, etc. Isto não é... é péssimo para a vida médica e é péssimo para o Serviço Nacional de Saúde, porque a produtividade técnica, a eficiência cai, desaba com profissionais que não são acarinhados. A última nota que eu queria deixar é que eu, de facto, acho que os médicos têm imenso poder. São das categorias da nossa sociedade que mais têm poder. Não se aguenta muito tempo uma greve do setor médico. De facto, os médicos, se quiserem, põem fim a isto. Põem fim ao estado a que chegámos. É uma questão de organização, sem dúvida alguma. Aqui não é uma questão... é uma questão de comunicação também. Também se abandonou esse setor, os sindicatos abandonaram muito quer a comunicação, quer a formação, mas a questão da organização aqui é fundamental, porque os médicos, de facto, têm um poder em que a vida de toda a sociedade está nas suas mãos. Por outro lado, também podem puxar um bocadinho pela imaginação hoje em dia, e esta é a minha última nota, que tem a ver com a relação do sindicalismo com a lei. A lei nasceu em grande medida pelas mãos do sindicalismo, não é? Incluindo o direito ao voto, pelo movimento pré-sindicalista mais importante de sempre, que é o cartismo na Inglaterra, na década de 30. Muitas vezes diz que o movimento operário conquistou os direitos sociais, o movimento operário também conquistou os direitos políticos, a começar pelo direito ao voto. Portanto, direitos democráticos essenciais foram conquistados pelas lutas sindicais. E hoje a lei é uma coisa... Eu não sei muito bem na área médica como é que funciona, mas, por exemplo, nas outras áreas, em que eu também tenho alguns trabalhos e sou assessora de alguns sindicatos, a lei virou uma contra-lei. Por exemplo, os serviços mínimos neste momento põem em causa o direito à greve. Objetivamente põem em causa o direito à greve. O direito à greve não é exercido constitucionalmente por causa dos serviços mínimos. Claro, se me disserem que o serviço mínimo é uma urgência, é um cuidado intensivo. Agora, serviços mínimos, X% de consultas, desde quando? Desde quando é que há a vida de alguém em risco assim?
Serviços mínimos é 3 metros de hora a hora. Porquê? Desde quando é que andar de metro é um serviço mínimo urgente para a população? Portanto, há aqui uma série de restrições à lei. Outra, greves de solidariedade, fundos de greve. Porquê é que o hospital todo não para? Houve escolas que fizeram isso aqui há uns anos, quando foi a greve aos exames. Os professores recolheram dinheiro e pagaram aos funcionários administrativos. Quase não perderam dinheiro nenhum, porque o salário do funcionário administrativo é mais baixo. Os funcionários administrativos que não aguentam tão bem uma greve, porque o salário é mais baixo, receberam o salário na mesma, embora estivessem em greve. Vejam a genialidade desta situação. Portanto, hoje em dia é fácil parar um hospital parando, por exemplo, a admissão de doentes. Já parou tudo por aí acima, ou o setor informático, ou não sei como é que... Se é legal, bom, se é ilegal, então passa-se a fazer clandestinamente, faz como estas 4 da cantina, não vamos trabalhar, não avisamos, é a chamada greve civilizada contra o caos selvagem que nós temos, porque esta questão da lei, quer dizer, a lei tem-se revelado de uma arbitrariedade quando se deixa a regulamentação do direito à greve, que põe em causa o próprio exercício do direito à greve. E eu penso que essa deve ser uma questão que hoje os sindicatos têm refletido, claro, isso implica uma certa retorno à organização clandestina. Clandestinidade não significa que o terrorismo, como vocês sabem, não é? Clandestinidade significa uma dose de conspiração. Mas isso digamos, parte essencial da história do movimento operário. Se nós temos uma situação de pacto social, proibição dos despedimentos, pleno emprego, Estado social e direitos protegidos, nós temos, não há razão nenhuma para haver um plenário clandestino, certo? Agora, se nós temos uma percentagem elevadíssima de trabalhadores precários e à peça, o Governo a decretar, ou o Estado a decretar serviços mínimos absolutamente intoleráveis, uma situação de delação dentro de um ambiente de delação, etc., de abertura de processos disciplinares, que isto é também uma novidade das empresas e das administrações, ao primeiro abre-se um processo disciplinar, ou seja, generalização do assédio moral. Então está na altura de começar a fazer alguma conspiração na organização da resistência, que, como eu volto a dizer, não quero... eu não acho... Vejam bem, eu não estou aqui a defender não estou aqui a defender, embora eu defenda uma revolução socialista. Estou a defender uma coisa elementar, que é a defesa do Serviço Nacional de Saúde no modo de produção capitalista. Portanto, não é que nós estamos aqui a preparar uma insurreição em 1917. Estamos a defender que os impostos que as pessoas pagam, num quadro de relações laborais capitalistas, sejam alocados à prestação de cuidados de saúde universais. Não é mais do que aquilo que era aceite por todos os partidos sociais-democratas em 1970 ou 80. Portanto, pelo menos um retorno à defesa essencial desse programa, eu acho que hoje é absolutamente essencial. Pleno emprego, e tornar absolutamente inaceitável trabalho igual com contratos desiguais. Isso vai minar o sindicalismo, nenhum sindicato sobrevive ao colega que trabalha ao lado e ganha menos de 500 euros fazendo exatamente o mesmo trabalho. Isso mina a relação entre os trabalhadores. A alocação de impostos a serviços públicos generalizados, leis laborais e relações laborais que protejam os trabalhadores, assumindo que o trabalhador é a parte mais frágil neste setor, e defesa intransigente do Serviço Nacional de Saúde como um serviço público, que não seja sujeito à mercantilização, que continue a fazer negócios com outros setores, mas que deixem de lado aquela parte que é destinada à sobrevivência das pessoas: saúde, educação, segurança social, bem-estar coletivo. O mínimo, que este mínimo seja respeitado. Eu penso que não há ninguém na nossa sociedade que não apoie este programa clássico, não é? Aliás, se vocês repararem, todos os últimos ministérios que têm ajudado a privatizar o Serviço Nacional de Saúde, sem exceção, na minha opinião, todos o fazem em nome de salvar o Serviço Nacional de Saúde.
E isso não é por acaso. É porque o Serviço Nacional de Saúde é absoluta e unanimemente defendido por toda a população. Portanto, a vossa batalha, que é a batalha das vossas carreiras, que é a batalha da dignidade do vosso trabalho, pode ser a batalha de uma população inteira. É fazer a ponte entre o vosso trabalho e a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Obrigada pela vossa atenção.